existe abaixo da superfície, lá no fundo do mar. A beleza e a complexidade da vida marinha nos lembram como é importante preservar esse ecossistema. A gente que vive perto do mar sabe bem disso, né? Hoje nós vamos falar de duas espécies bastante curiosas, os polvos e as lulas. Bora para o nosso mergulho de hoje? Lulas e polvos são moluscos, né? São animais complexos, né? Eles têm cabeça formada, têm olhos grandes, né? Vários apêndices, né? Várias estratégias de vida, são altamente inteligentes e muito abundantes, e alguns são recursos pesqueiros muito importantes. O polvo vai ter 8 braços e a lula tem 10. 8 braços e 2 tentáculos, então são 10 apêndices. E as lulas normalmente têm nadadeiras. Existem polvos que têm nadadeiras também, né? Mas assim, você bater o olho no animal, né, e saber que ele é um polvo ou uma lula, né, se você contar os braços é a maneira mais fácil de diferenciar. O molusco é um invertebrado, né, são animais de corpo mole. Eles vivem em todos os habitats possíveis que você pode imaginar, tá? Desde águas costeiras, as zonas intermareais, até grandes profundidades abissais. Há várias estratégias de escapar de predadores, né? O polvo, por exemplo, além de mudar de cor e a cor combinar ao redor, né? Com o cenário que está ao redor dele, no caso, e também pode mudar a textura da pele. Outra estratégia que tem em lulas, eles podem usar a cor para ficar completamente transparente. Então o predador vem pegar o animal, né? Ele solta uma nuvem de tinta. Aquela nuvem de tinta, ela fica no formato da lula, como se fosse uma lulinha, né? A gente chama de pseudomorph, né? Uma capinha de muco, e dentro da capinha de muco fica um monte de tinta, né? A lula fica completamente transparente, ela foge, né? E o predador vai lá e abocanha aquela tinta e não tem nada, né? Ou, tanto o polvo quanto a lula e outros cefalópodes também, eles liberam a tinta, né? E a tinta é escura, e também causa uma confusão no animal, porque fica tudo escuro, no predador no caso, né? E a tinta também tem algumas substâncias narcotizantes, então o animal fica meio desorientado mesmo, né? E ele desiste do ataque. Os polvos e as lulas, eles são animais sexualmente diferenciados, então animais que nós chamamos de gonocronistas, tem macho e tem fêmea. Então ocorre uma cópula e os animais produzem ovos. Aí os ovos podem ser tanto lançados no ambiente, em caso de algumas lulas, né? Ou elas depositam no fundo do mar, como se fosse uma salsicha de ovos, né? Uma cápsula cheia de ovinhos dentro, né? E o polvo, no caso, eles depositam seus ovos sempre em tocas, né? E são como se fossem cordões de ovos. Aí o polvo, né, no caso só a fêmea, ela cuida dos ovos até o ovo eclodir. Aqui na região, no nosso litoral sudeste sul do Brasil, nós temos comumente encontradas 3 espécies de lulas, e a espécie de polvo é a que nós temos aqui mais comumente, o Octopus americanus, né? Ele é muito parecido com o polvo comum lá da Europa. Os cefalópodes, eles são exclusivamente carnívoros, então tem casos eles se alimentam principalmente de peixe, ou de crustáceos, ou de animais bentônicos, né? Caramujos, vermes, etc., né? Há casos de canibalismo também, né? Eles também são muito importantes como alimento para vários tipos de animais. Golfinhos, baleias, peixes, tubarões, arraias, né? Você sabia que os polvos são alguns dos invertebrados mais inteligentes do mundo? Eles podem resolver problemas complexos, usar algumas ferramentas improvisadas e até mesmo aprender observando outros polvos. Eles têm comportamentos extremamente complexos. Desde comunicação mesmo, né? Eles se comunicam visualmente, vão mudando de cor, ele vai sinalizando para o companheiro o humor dele, né? Eles mimetizam, né? Eles imitam outros animais. O tamanho médio é 30, 40 centímetros, até 2 kg de peso, é um tamanho médio no cefalópode, mas tem uma variação muito grande. Os polvos e as lulas são importantes por diversas razões. Uma delas é porque eles ajudam a manter o equilíbrio do oceano, já que atuam como predadores, se alimentando de uma grande variedade de organismos. Os polvos e as lulas também são alimentos nutritivos e saborosos para nós humanos. Mas é fundamental que a pesca seja feita de forma responsável para garantir a preservação dessas espécies e dos oceanos.
polvo, a gente tem um produto que tem mais procura durante o ano todo, aumenta muito a procura dele nas épocas de finais de ano. Já a lula tem uma demanda maior de procura, mas no verão, por ter muitos pratos, se usa ela fritinha, entendeu? Tipo a lula dorê, que usa muito na praia. A lula, ela é um produto que ela dá mais na água quente, é um produto de verão. Depois disso, essa época agora, que é inverno, né, que começou a esfriar bem o tempo, ela some, né? Então se pesca muito pouco e quase não se pesca ela. Já o polvo é mais inverno. O polvo ele esfria o tempo agora, que nessa época se pesca muito. A safra dele é agora, entendeu? Está em plena safra. Até os preços dele caiu 40%, 50% já. O polvo ele se desloca no fundo do mar procurando abrigo. Então, os barcos de pesca, eles têm abrigos, tipo eles chamam de potes, presos a cabo de aço, com peso que eles vão para o fundo, onde o polvo pode entrar e teoricamente se esconder lá, né? É assim que se pesca ele. Já a lula não, a lula ela procura pesca à noite, né? Que ela tem hábitos noturnos. Eles usam luzes nos barcos que atraem as lulas. E depois eles fazem um cerco de rede, né? Pesca com rede, faz um cerco naquele cardume e colocam tudo para dentro do barco. O lula e o polvo, eles não têm defesas, não têm uma proibição de pesca em determinada época do ano, como algumas outras espécies, né? Eles não correm risco de extinção, desde que ela seja feita da forma correta, nenhuma espécie corre risco de ficar defasada, né? Animais sensacionais que nos ensinam muito e são essenciais para a manutenção do ecossistema marinho. Polvos e lulas também são fonte de alimentação e ajudam a movimentar a economia. Mas é super importante que a pesca dessas espécies aconteça de forma responsável. E aí, gostou do nosso mergulho de hoje? Então a gente se vê numa próxima para saber mais sobre o mar. Até já!